essa área. Falou, Pepe, assim, bom, a Rússia mantém uma parceria militar estratégica com a Índia. A Rússia também mantém uma parceria estratégica com a China, militar e econômica. Econômica, energia, etc. Energia em vários aspectos. E Índia e China, como é que a Índia se integra no projeto das Rotas da Seda ou não? Ou se ela se integra mais no projeto ocidental, vamos assim dizer. Boa pergunta, Leonardo. Ou não. O X da sua pergunta é o ou não. Então, vamos entrar nesse ou. Porque não. A Índia é mais vulnerável ao Ocidente, né? Ela está sempre sendo seduzida, vamos dizer assim. Bom, o primeiro fator nessa história toda, que é uma história que eu já discuti com diplomatas indianos, que são muito bons. Todos os diplomatas indianos que eu conheci, os caras são de altíssimo nível. E muitos deles são bastante críticos desse sistema Modi, que é basicamente acoplado a esses hindus nacionalistas dementes, Hindutva, né, que consideram muçulmanos seres de terceira, quarta, quinta classe. É uma coisa de casta e é uma coisa de ideológica também muito, muito barra pesada. O complexo de inferioridade das elites indianas em relação ao homem branco é um negócio uau. Volta ao mesmo tempo, precisava de uns 500 lacãs de várias etnias para analisar isso em detalhe. Eles não superaram. Eles acham que eles podem ser um aliado de altíssimo nível e imprescindível do sistema anglo-americano. Aí entra o complexo de inferioridade por causa do Império Britânico e o fato deles adorarem a potência americana. Por exemplo, como é que se chama? A alta classe média indiana, o Bollywood set, o sonho deles de vida social é esse eixo, justamente Hollywood, Park Avenue em Nova York. É isso, basicamente. Mas tem derivações no meio. Tem o Silicon Valley deles, que é entre Bangalore e Hyderabad. É muito interessante. Quando eu fui, ainda estava no começo. E agora é um negócio que explodiu e é mesmo um mini Silicon Valley que joga uma mão de obra qualificada para o Silicon Valley californiano, e muitos deles têm uma carreira tão absurda nos Estados Unidos que eles não voltam. Como a gente sabe, vários deles são executivos de altíssimo nível na Google, etc. E alguns deles voltam e continuam redesenvolvendo o Silicon Valley indiano. Isso daí é um outro cluster, né? Um outro nó. E tem o nó comercial em Mumbai, que é muito interessante, que são comerciantes, eles têm uma ligação direta com o Golfo Pérsico, especialmente com o Oriente Médio. Tem uma força de trabalho gigantesca do oeste da Índia, que trabalha no Oriente Médio e vai e volta. Aí tem aquelas remessas de dinheiro, que é um monte de dinheiro que entra no budget indiano também. E aí é comércio barra pesado. Basicamente é Mumbai, Chennai e sudoeste da Índia, né? Então tem esses três clusters principais da Índia, basicamente. Lá para dentro é um horror. Por exemplo, a província de Bihar. Bihar é onde fica Patna, por exemplo. Uma das minhas experiências de Ásia mais dementes foi um trem que eu peguei de madrugada, saindo de onde? Perto do Taj Mahal, para ir para Patna, e eu achava que eu estava no século XII. E aí foi legal, porque eu vi como é a província de Bihar por dentro, que é uma das províncias mais pobres da Índia e uma das províncias mais pobres do mundo, na verdade. Essa é a China, essa é a Índia profunda, onde não tem água corrente, onde não tem toaletes, onde não tem sanidade, e isso, Leonardo, são centenas de milhões de pessoas. Ou seja, enquanto a Índia não resolve esse problema, esse sonho desmesurado que eles têm de virarem uma grande potência, absolutamente impossível. E isso a China já ultrapassou esse degrau há muito tempo. A China está pensando
antes do Covid-19, o target era erradicar a pobreza em 2020, anunciado pelo Xi várias vezes. Eles podem, claro, vai ser retrasado talvez um ano, mas a China está erradicando a pobreza de vez. A Índia ainda tem entre pobres e subpobres entre 400 a 600 milhões de pessoas. Isso dá perspectiva para vocês do desnível entre os emergentes, né? Mas não há nas elites indianas assim uma vertente que busca se integrar a esse projeto de crescimento chinês? Sim, existe, Leonardo, mas ela não está no governo. Ela não faz parte do sistema Modi e desses hindutvas radicais. Esse é o problema. A paranoia deles é de que a China, o poder da China agora é tão desmesurado economicamente que a Índia não só vai ser englobada, como pode ser até ser sufocada. Exemplo prático, que esse é fundamental. As negociações desse novo tratado de livre comércio entre vários países asiáticos, são 15, os 10 da Associação de Nações do Sudeste da Ásia, os meus vizinhos aqui, mais a China, Japão, Coreia, etc. e tal. A Índia estava negociando com eles também. Chegou uma hora, parou. Por quê? Porque eles têm medo de que se há um verdadeiro tratado de livre comércio entre todos os asiáticos do leste da Ásia, né? O poder da China vai ser tão desmesurado que a Índia desaparece no meio dessa história e o déficit comercial deles com a China vai explodir a alturas estratosféricas. E todos os outros, Japão, Coreia do Sul, os ASEANs aqui falam, não é isso, essas regras são para todo mundo, entende? Vai ter mecanismos de disputa, etc. e tal. E eles estão tentando trazer a Índia de volta para as negociações. Ou seja, eles estão, mais uma vez, atirando no próprio pé. Se a Índia não entrar nesse acordo, chama RCEP, que vai ser assinado, se não até o fim do ano, no máximo ano que vem, todo mundo, todos os outros vão assinar, a Índia vai ficar de fora. O que é, em termos de você atirar no próprio pé em relações comerciais, é um negócio completamente absurdo. Outra vertente dessa história. Os Estados Unidos lançaram um mecanismo que eles reativaram, um mecanismo que eles chamam Quad. Quad é Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia. Basicamente é um mecanismo de contenção da China no Oceano Índico. Os hindus estavam... E aí, o que a gente faz? A gente entra nessa história e, na verdade, vai criar um choque frontal com a marinha chinesa aqui na nossa praia. Mas é exatamente a política americana, Pepe, de criar blocos de contenção. Como conter a Rússia? Exatamente. Como conter fulano, como conter ciclano? A gente cria uma coalição e vai em cima deles. Ou seja, e essa porra desse quadro é uma daquelas coalições que sai da cabeça desses think tanks em Washington. Vamos juntar esses 4 e aí a gente tem uma política de contenção da China. Os indianos estão pensando, escuta, a gente não pode dizer que é membro oficial dessa história, porque a represália chinesa vai ser super barra pesada. Então eles falam, olha, a gente mais ou menos concorda com o negócio, mas a gente não aderiu formalmente, entende? Eles ficam no muro, eles estão há mais de um ano no muro nessa história.